Vamos falar de emagrecimento. Conforme a gente estava conversando essa semana, ficou combinado a gente falar de emagrecimento. Eu combinei com vocês, de voz da minha cabeça, mas eu explico por quê. É porque cada vez mais isso é um assunto recorrente, e quando a gente fala de emagrecimento, tem uma série de coisas que estão aparecendo aí que tem deixado a galera um pouco confusa. E ficou combinado ontem da gente continuar falando sobre exercício e emagrecimento. Como que você consegue melhorar o emagrecimento através do exercício. E essa é uma questão importante, porque muita gente ainda acredita que se você subir numa esteira e ficar correndo 1 hora, você vai conseguir emagrecer. Pior que isso. Muita gente acredita que subir numa esteira e ficar andando durante 40 minutos vai resolver alguma coisa no emagrecimento. Não vai. Como eu introduzi esse assunto ontem, a gente falou um pouco sobre exercício e resposta muscular. Então eu expliquei para vocês como que funciona a degradação muscular induzida por exercício, por que ela é importante e como que a gente trabalha esse nível de degradação em relação aos objetivos que nós temos. Hoje a gente vai falar em relação à resposta do exercício quando você decide fazer o seu aeróbico. Eu dei uma palhinha ontem para vocês, eu falei assim, essa bicicletinha aqui que eu faço é para emagrecer? Não é nada para emagrecer. Essa bicicletinha, em primeiro lugar, é para acordar. Eu acordo em cima da bicicleta, tomando o meu cafezinho, saúde, e parece que no copinho americano tem um gosto diferente. Mas existe uma contribuição modesta, né, porém robusta, que é você fazer essa bicicletinha todo santo dia. A questão dessa bicicletinha não é o fato de ser 30 minutos, ser baixa intensidade, o fato é que é todo dia. Então vamos pensar o seguinte, até o ano passado eu fazia 1 hora de bicicleta todo santo dia. Então no ano eu fiz 365 horas de bicicleta. Esse ano eu falhei alguns dias, né? Alguns dias eu não fiz live para vocês, mas eu fiz a bicicleta, né? Nem tudo que a gente vive a gente posta, né, pessoal? Mas essa questão de você todo dia dar esse estímulo de baixa intensidade, ele faz com que a gente tenha uma melhora, principalmente no nosso aparelho metabólico. Então, existe uma função do que é esse aeróbio de baixa intensidade quando você observa no que é uma perspectiva de consistência. E muita gente já tentou falar que isso não funciona, não sei o que, papapá. Mas nem treinar funciona se você não fizer com consistência. Agora, se você fizer com consistência, a história é outra, né? Então, se você fizer todo dia religiosamente, a história é outra. A questão é que para emagrecimento não basta. Existe uma melhora metabólica do aeróbio de baixa intensidade, mas ela é discreta, ela é singela e ela só é conquistada quando você observa o que é a manutenção como um hábito, como uma coisa imutável da sua rotina. Então, esse é o segredo da bicicletinha. Não é intenso, não é 3 horas, entre 30 minutos e 1 hora, mas é todo dia. Então, isso faz diferença naquilo que é a sua programação. Mas e se o meu objetivo é outro? Se o meu objetivo é emagrecimento mesmo, se eu tô com uma barriga grande, se eu tô cheio de gordura, se eu tô com uma pele grossa, como que o aeróbio, como que o anaeróbio se comunicam com o nosso sistema metabólico para fazer com que a gente consiga melhorar o que é a nossa função de uso de gordura? E aí eu tenho que voltar um pouquinho na bioquímica e lembrar vocês que tem 2 palavras que a gente usa com muita frequência. A primeira, lipólise. Segunda, termogênese. Termogênese, pessoal, é o uso da gordura para fazer calor, tá? Então a gente tem mecanismos que independem da musculatura para a gente criar calor próprio. A gordura é responsável por cuidar disso. E a gente usa gordura para conseguir fazer essa produção de energia como se a gente usasse nossas mitocôndrias como se fossem forninhos. Isso acontece porque a gente tem uma proteína na mitocôndria, você vai escutar isso uma vez na sua vida, chamada UCP, Uncoupling Protein, ou proteína desacopladora. Essa proteína desacopladora, justamente ela é responsável por você ter o uso da energia do elétron como forma de obtenção de energia para que você utilize nas suas funções vitais. Só que quando você usa essa proteína desacopladora, quando você aproveita essa energia atômica, por assim dizer, muito legal, né? A mitocôndria é uma usina, praticamente uma usina nuclear, você dissipa energia. E essa dissipação de energia se dá por forma de calor. E esse calor que gera o calor dos nossos corpos, principalmente quando estamos em repouso. Tá? Por quê? Porque quando a gente não está em repouso, o que a gente faz? A gente
treme, né? A musculatura é ativada, você fica tremendo e você gera calor. O nome dessa função da gordura é non-shivering mechanisms, né? É a manutenção da nossa termodinâmica, da nossa função térmica, sem que a gente precise ter tremores, ativando nossa massa muscular para isso. Bom, acontece que o exercício ele faz uma função muito curiosa no nosso organismo, porque ele é capaz de remover gordura seletiva de determinados lugares, da forma que você o faz. Imagina que exista uma proporção onde você use gordura e glicogênio para o seu exercício, mas existe uma proporção de extremos. Gordura visceral, aquela que fica dentro das suas vísceras, e gordura subcutânea, aquela que está do lado da sua pele. E conforme o tipo do exercício, principalmente a intensidade e a densidade dele, você transite daquilo que é a gordura subcutânea para a gordura visceral. Por que isso? Porque a gordura visceral, pessoal, é mais fácil de ser removida. Por incrível que pareça e que as pessoas elas acreditem, a gordura visceral ela é pronta para ser removida e a gente tem uma série de mecanismos que fazem com que isso seja muito rápido. Mas a gordura subcutânea ela é pronta para ser utilizada. Então, quando você trabalha na intensidade, na densidade, ou seja, quando você trabalha musculação pesado, você faz exercícios em bisete, você trabalha drop sets, o que acontece é que você vai tender a queimar mais gordura visceral. Então, se você tem aquela barriga globosa, dura, né? Ou então se você está com aquele estomaguinho alto, né? A tendência é você queimar essa gordura dessa região, você diminuir seu estômago, você conseguir diminuir sua cintura. Então a musculação não engrossa a cintura por si só, né? Você pode ter esse efeito de engrossamento se você treinar as musculaturas que estão no tronco e que tem projeção na área de cintura. Então você vai ganhar musculatura naquela região, pode ser especialmente a cintura, mas o efeito metabólico do exercício resistido ou treino de força, como queira, ele é preferencialmente utilizar a gordura visceral. Isso, para o fisiculturismo, é especialmente importante, porque quando a gente olha o físico de uma pessoa, olha o físico de um atleta, o que a gente olha são proporções. Proporção, tamanho do pescoço, tamanho do braço, tamanho da panturrilha, proporção, tamanho do tronco, tamanho da cintura, proporção, tamanho da cintura, tamanho do quadril. Quando você tem uma linha de cintura muito fina, a sensação que dá é que o teu tronco é maior. Por isso, tanta preocupação com a cintura. No caso da mulher, a cintura é a assinatura da feminilidade. A gente olha para um indivíduo e você sabe que é mulher porque a linha de cintura dela é muito delicada. No caso do homem, por quê? A sensação de robustez também depende da linha de cintura. Os tipos físicos masculinos, originariamente, eles são tipos físicos mais quadrados, até trapezoidais. Então é isso aqui. Você tem uma base quadrada e que você abre para fazer o dorso. Só que quanto mais fina a cintura, independente do que é o ângulo que você sobe da musculatura dorsal, você parece maior. Então, quando você trabalha muita intensidade, não adianta só você pensar no tamanho do que é a tua musculatura do tronco. Você tem que pensar na tua largura da cintura, porque você destaca essa proporção tronco-cintura. No caso da mulher, a gente olha ao contrário, a gente olha para baixo. É a relação cintura-quadril. E algumas mulheres não têm quadris tão exuberantes assim. Então, o que a gente faz? Dá aquela esmagada na cintura. Outras mulheres até teriam quadris mais exuberantes, porém elas não gostam da sensação de tamanho. Isso é uma coisa que a gente tem que entender em relação ao que é o comportamento feminino. A mulher, quando ela desenvolve massa muscular, o efeito volume é algo que a princípio é desagradável. Então, por mais que ela peça músculo, eu quero músculo, eu quero desenvolver músculo, você tem que ter um cuidado tremendo, porque esse mesmo músculo que ela pede, quando ele desenvolve volume, se ela apertar para vestir a calça jeans, por exemplo, a primeira sensação que ela vai ter é que ela engordou, porque é a sensação que ela se recorda de ter experimentado na sua vida diante de aumentos de volume. Isso é tão importante, pessoal, que dentro daquilo que são os estímulos para o desenvolvimento do quadril da mulher, a gente procura sempre melhorar o que é a
projeção do glúteo. Então a gente não trabalha no tamanho do bumbum em si, a gente trabalha na projeção dele, o quanto aquele bumbum é empinado. E isso é muito possível de ser feito, porque existem grupos musculares que vão entregar essa sensação, especialmente dois: o conjunto quadrado lombar e glúteo médio e os isquiotibiais, que são a musculatura posterior de coxa. Então a gente fala que o quadril da mulher é construído sendo sustentado pelos isquiotibiais, pelo posterior de coxa, e sendo tracionado pelo glúteo médio. E aí a gente consegue aquele bumbum que é grande em cima e empinado, e embaixo não tem aquela linhazinha horizontal que a gente chama de prega infraglútea. Isso dá uma sensação estética muito poderosa. Lembrem assim, né, se for conveniente para vocês, aperta o botão de seguir aí. Eu tenho recebido algumas mensagens, não são muitas, de que precisou seguir mais de uma vez porque a plataforma derrubou. Eu recebi isso do Instagram e do YouTube. Pelo sim, pelo não, aperta o seguir aí. Garante que você vai estar comigo aqui todo dia, de manhã, às 7 da manhã. Estamos aqui fazendo cardio, trocando ideia para deixar o dia melhor. Combinado?